Salve, salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel. Hoje eu vou falar sobre mais um personagem importantíssimo da nossa história que poucos torcedores do Corinthians conhecem. Até os mais antigos não têm muito conhecimento de quem foi Altino Marcondes. Por esse nome fica difícil, talvez pelo apelido Tatu, pouca gente vai se lembrar, mas Tatu foi um dos grandes jogadores que jogaram no início do século XX com a camisa corintiana. Ele que nasceu no dia 16 de julho de 1898 na cidade de Taubaté, onde iniciou sua carreira lá no Burro da Central, quando o time do Taubaté tinha apenas 2 anos de idade, já que o Taubaté foi fundado em 1 de novembro de 1914 e faleceu na mesma cidade no dia 25 de julho de 1932, com apenas 33 anos, vítima de uma tuberculose. Mas ele foi um jogador importante, sim. Ele chega no Corinthians em 1920, ele joga 95 jogos com a nossa camisa, fazendo 63 gols. Foi fundamental nas campanhas do título do tricampeonato 22, 23 e 24. Em 22 ganhando o título, sendo revelação do Campeonato Paulista naquele ano, tornou-se o principal jogador da sua campanha dentro do Corinthians, tornou-se então a revelação do Campeonato Paulista, fazendo jus ao nome de Tatu, porque era um jogador que furava o sistema defensivo, achava os buracos, criava os buracos na defesa adversária, e é por isso que veio seu apelido de Tatu. Importante em 1922, 1923 e 1924, quando o Corinthians conquista seu primeiro tricampeonato, é ele que faz o gol. Já no início de 1925, ele que faz o gol do título, 1-0 contra o temível paulistano, que é o mesmo time que depois de 1929 encerra suas atividades e mais para frente formaria o São Paulo da Floresta, depois viria a ser o São Paulo Futebol Clube. Antes de ser jogador de futebol, ele teve uma vida muito curiosa. Ele foi circense, trabalhava no circo. Ele era um exímio saltador, também era acrobata. Ele teve uma vida muito extensa, viveu pouco tempo, mas uma vida muito agitada. Foi policial da Força Pública do Estado de São Paulo, para quem não lembra dos Menganhas, depois virou a Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde também trabalhou como bombeiro naquele momento. Ele tinha muita amizade depois, ele foi jogar no Vasco da Gama em 1926, encerrou sua carreira em 1930 na Portuguesa de Desportos, de 30 para 31 aproximadamente. Ele encerra sua carreira ali por problemas de saúde. Ele ficou muito tempo afastado até do próprio cenário. E o Tufi, que foi nosso goleiro, que também faleceu cedo aos 37 anos de idade, ele morreu de uma pneumonia aguda que ele teve, e o Tatu morreu de tuberculose. Quando ele ficou sabendo da situação do amigo, do companheiro, do colega de profissão, que ele tinha muita amizade, ele tentou, mesmo assim, se mobilizar, indo da diretoria do Corinthians, porque a diretoria do Corinthians não tinha a menor noção do que estava acontecendo com o atleta, que estava sendo ajudado pela Portuguesa de Desportos, no qual ele fez algumas partidas, talvez 2 ou 3 partidas no máximo, e não conseguiu mais jogar. Mas foi o Tufi que foi atrás da diretoria, tentando de certa forma ali conseguir uma ajuda financeira, algum apoio nesse sentido. A diretoria do Corinthians se mobilizou, mas foi tarde demais. Infelizmente o nosso querido Tatu foi embora muito cedo, morreu muito cedo mesmo. É um choque, uma tristeza muito grande. Naquela época, as pessoas morriam muito cedo, os recursos médicos da ciência eram muito escassos. E o jogador de futebol não ganhava dinheiro naquela época, era muito raro o jogador que ganhava um bom dinheiro. E aqueles que ganhavam muitas vezes não sabiam aproveitar o pouco que ganhava. Talvez tenha sido o caso do Tatu, que tinha retornado para sua cidade e veio a falecer. Mas é um dos grandes personagens da nossa história. Ele fez uma grande ala esquerda ali, ele no meio esquerda, jogava pelo lado esquerdo, Ele fez uma dupla muito importante com o Rodrigues, que será um dos personagens também aqui, que nós vamos procurar retratar mais pra frente. Essa é a história de um jogador que poucos corintianos, como eu disse, conhecem, quase ninguém conhece a história desse jogador, pouca gente ouviu falar, mas sim, foi muito importante, foi um jogador capital naquele momento que o Corinthians ganharia aí o seu primeiro tricampeonato paulista, que depois ele só ganharia depois em 28, 29 e 30, depois 37, 38 e 39, e depois em 2017, 2018 e 2019. O Corinthians é o time que mais tem tricampeonatos paulistas, são 4, e o Tatu participa, ele dá o pontapé inicial
ganhando ali o primeiro título, a primeira trinca de campeonatos, e fazendo ele assim o último gol, o gol que daria o título contra o adversário, que era um adversário meio complicado para nós, que era o Paulistano, o Clube Atlético Paulistano, que é o time que ainda detém, já encerrou as atividades, mas ele tem uma supremacia sobre o Corinthians. São 8 vitórias contra 7 vitórias corintianas, mas o Tatu naquele dia, naquele momento, nos dava alegria de conquistarmos ou fecharmos aí o tricampeonato. Então, gente, era isso aí que eu queria falar para vocês. Gostaria muito que vocês conhecessem o canal Legado da Fiel. Se não conhece o canal, vá lá, se inscreva no canal agora, compartilhe com seus amigos para que eles conheçam o canal e também possam se inscrever. Um abraço a todos, fiquem com Deus e, como eu sempre digo no final dos episódios, eternamente vai Corinthians!